por que Deus não matou Davi? Ou então, por que Deus não te matou hoje à noite enquanto você dormia? Não matou a mim? A explicação a gente sabe, é a graça de Deus. A graça de Deus, a misericórdia do Senhor que se renovou sobre nós em mais este dia. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus sobre nós. Bom dia, graça e paz. Só um lembrete, dia 6 de outubro, é sexta-feira, lançamento do meu curso, Sexualidade Cristã, tá? O preço vai ser R$ 149 para os primeiros 500 que adquirirem o curso, tá bom? Sexta-feira, a gente vai, sexta-feira do dia 6 de outubro, tá bom? Vamos lá, gente, a gente está aqui no Salmo, deixa eu ligar aqui, Salmo 51, esse Salmo 51 é o Salmo em que Davi compõe porque ele havia adulterado com Betseba e ele então pede perdão a Deus. E eu estou falando sobre o Salmo 51 na minha igreja. E aí surge a pergunta, por que Davi sobreviveu se a lei dizia que o adúltero tinha que morrer? Lembra disso? Por exemplo, quando a mulher pega em flagrante adultério, os fariseus citaram Levítico 20:10. Se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Está na lei de Deus. Jesus Cristo, se ele desobedeceu à lei, Jesus Cristo não podia nos salvar, porque aí ele pecou. Mas a gente sabe que Jesus não pecou. Então, como que isso acontece? Qual que é a explicação para isso? Qual que é a explicação para isso? E vamos lá. Aqui no Salmo 51, Davi está dizendo o seguinte, verso 1. Ó Deus, compadece-te de mim. Salmo 51, verso 1. Compadece-te de mim segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões. Imagine que eu matasse uma criança e chegasse diante de um juiz e dissesse assim, faz o seguinte, vamos fingir que isso aqui não aconteceu, apaga aí. E o juiz acatasse. Todos nós diríamos que o juiz é um imoral. Como que Davi pede para que Deus faça isso e Deus continua sendo justo? Verso 9. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. No Antigo Testamento, a Bíblia nos adverte várias vezes que o juiz que escondesse o rosto para as injustiças, fechasse os teus olhos para a injustiça que reina, se ele fizesse isso, ele seria punido por Deus. Davi está dizendo, olha, esconde o teu rosto dos meus pecados. Imagine que eu chegasse diante de um juiz, que eu tivesse matado, feito um monte de coisa terrível, e dissesse para o juiz, faz o seguinte, não olha para isso não, faz vista grossa, faz vista grossa. Como é que pode isso? Como que se eu faço isso e um juiz acata o que eu digo, ele está errado, completamente errado. Como que Davi ora um negócio desse, gente? Como? Imagine que eu estivesse numa rua, em frente a um colégio, correndo a 200 por hora, e eu matasse uma criança e eu dissesse, poxa, juiz, não olhe. O que é isso? E outra coisa interessante, Betseba é adúltera, Davi também. Os dois criminosos sobrevivem. Mas Urias, que era a vítima, e o bebê também, morreram. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Olha o que declara Provérbios 24. Aquele que disser ao ímpio, tu és inocente, será amaldiçoado. Aquele que disser ao ímpio, tu és inocente, será amaldiçoado. Mas sabe o que Deus diz sobre aquele que crê nele? Que você é declarado justo, é mais do que inocente, justo. Ele diz sobre nós que cremos nele. Como que ele faz isso? De um modo que ele continue sendo justo. Na lei de Deus, lá no Antigo Testamento, nós víamos sempre um bezerro morrendo, não é? No nosso ordenamento jurídico, a gente tem a fiança. Que a pessoa, diante de alguns crimes, ela pode pagar a fiança e sair. Deus tem a fiança dele. Óbvio, no nosso caso, no nosso ordenamento jurídico, para crimes hediondos, não há fiança. Mas na lei de Deus há. E, afinal de contas, quem estabelece a lei é ele. Ele é a justiça. E Deus estabeleceu que era possível que o inocente carregasse a culpa do culpado. Jesus Cristo é esse inocente. Lembra que o homem lá no Antigo Testamento colocava a mão em cima do bezerro? Como que representando que o bezerro o substituía. O bezerro morria pelo culpado. O bezerro inocente morria pelo culpado. Lembra que João disse, eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, desde o Antigo Testamento, Deus estava dizendo, há uma maneira justa de salvar um pecador.
Há uma maneira justa. E qual é essa maneira justa? Deus se fez homem e substituiu, nos substituiu. Você se lembra daquele momento em que os soldados, aqueles depravados, pegaram as vestes de Jesus? Ficaram com eles? Lançaram sortes para ver quem ficaria com a veste? Você se lembra que na Bíblia a veste sempre simboliza a justiça? Jeremias diz que as nossas justiças são como os trapos da imundícia. Mas em Apocalipse, o texto declara que os crentes estavam vestindo linho finíssimo, que representa os atos de justiça dos santos. A veste, o fato de que aqueles soldados tiraram as vestes de Jesus, representa que nós vestimos a justiça de Cristo. E Ele pegou a nossa nudez. Ele pegou o nosso pecado. O que a Escritura declara é que até um homem profundamente maligno como Davi foi naquele momento, ele matou com requinte de crueldade, ele foi a sangue frio, ele planejou, não foi de impulso, o que já seria horrível, mas ele fez a sangue frio. Ele arquitetou, ele pensou, ele tentou uma vez, tentou duas e foi na terceira. Um cara que cometeu um negócio desse, gente, Jesus Cristo perdoou. Ou lembre de Manassés? Manassés levou o seu povo à idolatria, matou muita gente inocente e matou seu filho em oferenda a Moloque para obter prosperidade. E o texto bíblico diz que Deus salvou este homem, perdoou este homem de seus pecados. Isso é o Evangelho. Não importa quão fundo você tenha ido no pecado, em Cristo Jesus há esperança para você. Jesus Cristo veio salvar os pecadores. Não importa quão fundo você tenha ido. Você não está de pé pelos seus méritos, você está de pé pela graça de Jesus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa é a causa. Essa é a causa de estarmos de pé. É por isso que você amanheceu, por isso que o dia amanheceu e você está de pé. Por isso que Deus não te matou de noite. Não é porque você é bom, é pela bondade dele. Ele é bom. Ele é bom. É por isso que você está de pé. E nesse sentido, diz a Bíblia que, de certo modo, não existe inocente. De certo modo, não existe inocente. Todos somos culpados, diz a Bíblia. Como Davi diz aqui, em pecado me concebeu minha mãe, querendo com isso dizer não que ele nasceu fruto de um adultério, mas que desde o ventre ele era pecador. Porque a culpa de Adão foi transmitida a toda a raça humana. Nesse sentido, todos ali na história eram pecadores. Davi, Betseba, Urias e o outro. E Deus faz o que ele quiser. A misericórdia dele ele dá a quem ele quiser. E não pense que ele foi injusto com Urias ou com o bebê. Não, não. Deus há de recompensar Urias de maneira estrondosa. E onde de fato importa, na glória eterna. Porque aqui ele não recebeu. Mas Jesus não disse isso. Olha, não, quando vocês derem esmola, não toquem trombeta, porque quem fez isso já recebeu a recompensa. Jesus está dizendo que receber a recompensa na eternidade é melhor do que receber aqui. Então não se preocupe, Judas não... Urias não ficará de mãos abanando. Mas Deus faz o que Ele quiser. Afinal de contas, somos pecadores. Ele deixou Davi viver e disse, Urias, já se encerrou o seu propósito. Assim como Ele faz o que Ele quiser conosco, que eu vou falar mais disso amanhã. Ele faz o que Ele quiser. Nós somos o que somos pela graça de Deus, não podemos exigir nada dEle. Não podemos colocar Deus na parede e falar, por que o Senhor não fez isso comigo? Isso não existe. Cabe a nós apenas levantarmos as mãos e dizermos, graças te dou, porque eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu possuo muito mais do que eu mereço. Eu não conheço vocês todos, mas eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, para todos vocês, que vocês podem repetir essa oração. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu possuo muito mais do que eu mereço. Davi não morreu, porque Cristo morreu no lugar dele. Porque Cristo nos substituiu. Nós estamos de pé pela graça e pelo amor de Deus. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, que tira todo o nosso pecado. Como diz Isaías 1,18, é Deus dizendo, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, vermelhos, eu vou torná-los brancos como a neve. Brancos como a neve. Essa é a promessa do Evangelho. Não importa quão fundo você tenha ido no pecado, Ele te redimiu, Ele te lavou, Ele te purificou. O mundo pode te condenar, mas o que importa é que Deus não te condena, porque aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. E é isso que importa. Mas um dia começa.
com essa certeza de que você foi redimido. Se você creu em Cristo de fato, você foi redimido. Alegre-se, este é o dia que o Senhor fez. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos ao Senhor por tudo que precisamos. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, clamamos para que o Senhor faça muito mais, baseado na tua graça, no teu amor e misericórdia por nós. Supre as nossas necessidades, dá-nos saúde, Senhor, para trabalharmos e honrarmos os nossos compromissos, sustentarmos a nossa casa. Guia-nos, ó Pai, e faz tudo isso baseado no teu amor e na tua bondade, não em nós, porque não merecemos. Ouve a nossa oração, dá-nos saúde, dá-nos ideias para que possamos trabalhar, dá-nos coragem. Ó Pai, supre-nos com tudo, como o Senhor prometeu que o faria. Nós oramos a Ti, imploramos a Ti, pedimos a Ti o Teu perdão mais uma vez, porque contigo está o perdão. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente? Não se esqueçam do meu curso em Sexualidade Cristã, dia 6 de outubro. Deus abençoe, gente. Até a próxima.